todos os dias, 7h30, horário de Portugal. O nosso devocional diário, onde nós levantamos um altar ao nosso Deus, onde nós aprendemos da palavra do nosso Deus, onde nós lemos as Escrituras. Não é simplesmente um devocional para que eu esteja aqui falando, não. Eu aprendo todos os dias aqui, lendo com vocês as Escrituras. E é esse o nosso intuito, trazer para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida diária, as verdades que o próprio Jesus, o próprio Deus já deixou para nós através do seu Espírito. Através do Espírito que moveu esses homens para escreverem essa palavra, que é viva e continua fazendo milagres hoje. Então, nós estamos no estudo de Lucas e ontem nós falamos sobre o Espírito de Deus, falamos sobre hipocrisia, a hipocrisia religiosa, a hipocrisia nos nossos relacionamentos, falamos sobre o pecado da blasfêmia, sobre o Espírito de Deus, contra o Espírito Santo, né? Contra o Espírito de Deus. E hoje nós vamos, a partir do versículo 13 de Lucas 12, dar continuidade aqui para o nosso estudo. E Jesus vai continuar nos ministrando. Se nós formos olhar para trás aqui, Jesus ele vai dando instruções passo a passo. Primeiro ele fala ali dos sinais, e ele vai falando ali depois dos olhos, né? O que os nossos olhos são? Nossos olhos são luz ou são trevas? E aí ele vai dando orientação sobre a questão religiosa, a hipocrisia, as máscaras, né? A sujeira interior, a limpeza externa, mas a sujeira interior, o nosso caráter, o nosso coração, os nossos pensamentos impuros, a oferta impura que nós derramamos no altar do nosso Deus, achando que está tudo bem. E aqui ele continua dando instruções e agora ele vai falar sobre uma parábola do rico insensato, né? O rico, aquele que trabalhou e viu que a sua colheita deu ali uma lavoura além da expectativa dele, e então ele quer fazer o quê? Ele quer destruir os seus celeiros para construir um celeiro maior, para poder guardar aquela colheita, então ficar ali sem trabalhar o tempo que ele achar interessante, porque ele vai ter ali a sua reserva. Oh, bom dia! E Jesus vai nos falar através deste homem, através dessa parábola, de que os nossos tesouros, os nossos olhos não devem... De novo, Jesus continua reafirmando, né? Os nossos olhos não devem estar nos tesouros dessa terra. E nós não temos a condição de acrescentar, e mais para frente ele vai falar que nós não temos a condição de acrescentar uma hora na nossa vida. Este Deus, ele sabe a nossa hora de chegada aqui nessa terra, e este Deus, ele sabe a hora de saída aqui dessa terra. E tantas vezes nós achamos que nós temos o controle das nossas vidas, né? E aí vamos fazendo pela força do nosso braço e queremos ter isso e queremos ter aquilo. Essa semana ainda eu vi uma reportagem, um post, né? Rapidamente, não me aprofundei no assunto, sobre o Elon Musk, que agora está entrando na linha dos trilionários. Eu tenho noção o que é ser trilionário? Eu não consigo nem mensurar isso. E aí tinha uma pessoa que estava confrontando ele ali. O que? É trilionário? Olha quanta pobreza nós temos aí no mundo, olha quantas situações de pessoas, de crianças que não têm o que comer, de mulheres ali que não têm uma casa com saneamento básico. E é bonito ser trilionário? E aí Jesus, através dessas instruções, desse conhecimento, ele vai nos mostrar aqui, de novo, ele vai reafirmar que se nós temos o que comer, se nós temos o que beber, se nós temos o que vestir, que nós estejamos contentes. E de novo, reafirmo Timóteo, a passagem de Timóteo, 1 Timóteo 6, o contentamento é um tesouro, e esse tesouro é o próprio Jesus Cristo. Mas vamos ler e nós vamos entender um pouco mais. E tantas vezes a gente se angustia, eu mesma, né, já me angustiei e me angustio, e todos os dias eu tenho que estar ali me puxando e olhando para essa palavra dizendo, não, Andréia, isso não é importante. Andréia, isso que a cultura deste mundo impõe para uma pessoa não é o importante.
O importante é o que Jesus está falando que nós precisamos. E aqui ele nos fala também, vai nos falar que ele é aquele que nos cuida. Ele é aquele que nos protege. Ele está falando aqui, ele é aquele que é o provedor, inclusive, e ele nos fala aqui sobre os lírios do campo que são vestidos com uma majestade e faz a comparação ali com Salomão. E ele fez a comparação também nas passagens anteriores sobre o passarinho, o pardal, que era o passarinho mais barato que tinha ali no comércio, e ele tinha o controle sobre esse passarinho. Nenhum deles caía sem que o próprio Deus, caía no chão sem que o próprio Deus permitisse. E quem dirá sobre nós? Mas vamos ler, vamos começar, vamos orar e já vamos começar. Lucas 12, nós vamos a partir do versículo 13. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por mais um dia, Senhor. Mais um dia que nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Mais um dia, Senhor. Conforme a Tua palavra nos fala, o salmista nos fala, né? Mais vale um dia na Tua presença do que 1000 fora dela, Senhor. E eu te louvo, meu Senhor. Eu te louvo, Senhor, por estarmos na Tua presença, por Te buscarmos, por buscarmos Te conhecer, Senhor. Eu te louvo, Senhor, pelas instruções que o Senhor nos dá. E eu te peço, abra um pouco mais o nosso entendimento sobre essa verdade, que nós possamos trazer para o dia de hoje essa verdade e além de ouvi-la, além de lê-la, mas que nós possamos colocar em prática nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, se conosco nesse dia. Amém. Então vamos lá. Versículo 13, capítulo 12. Então alguém da multidão gritou: Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Jesus respondeu: Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? E aí em seguida o Senhor vai lá e dá um puxãozinho de orelha naquele que falou isso, né? Em seguida disse, né, Jesus: Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Isso não vai totalmente contra a cultura deste mundo? Eu tenho tantos bens, eu tenho tantos títulos, eu tenho tanto dinheiro guardado lá no banco, eu tenho tantos carros, eu tenho tantas propriedades, eu tenho tantas empresas, tanto status. E aqui Jesus está nos dizendo que a vida de uma pessoa ela não é definida por isso. Se a pessoa é vencedora ou não, ela não é definida por isso. Mas ela é definida pelo nosso coração, ela é definida pelo relacionamento que nós temos com Deus. E aí ele continua dando instruções aqui. E justamente esse versículo, essa passagem, ela começa levantando algo que é tão corriqueiro, que é tão atual nos dias de hoje, né? A luta por poder, a divisão nas famílias. Não, eu quero isso, né? Meu pai e minha mãe têm que me dar isso, têm que me dar aquilo. A luta por poder. As empresas, um sócio quer ter mais do que o outro. No convívio social, não, eu tenho mais bens do que tu, eu tenho mais títulos do que tu, eu estudei mais do que tu. E Jesus está nos dizendo completamente ao contrário. Ele não veio para se envolver com isso, mas ele veio para nos ensinar sobre as coisas do céu, sobre o reino do céu. E de novo, nós relembramos que nós somos apenas peregrinos aqui nessa terra. E ele mais uma vez reafirma: se tiver o que comer, se tiver o que vestir, mantenham-se felizes em mim, com os olhos em mim. E aí no 16 ele continua: então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo: que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Aquilo vai dar um tapinha nas costas, né? Amigo, tu é bom, hein?
tu conseguiu aquele título, olha, tu é bom, hein? Agora tu tá com a... E não tem nada errado, tá? Tem uma empresa, tudo está nas intenções do nosso coração. Se nós vamos ter uma empresa para suprir, dar trabalho a outras pessoas, show! O Senhor levanta empresários, o Senhor é o dono do tesouro, do ouro e da prata. Ele levanta governantes, ele levanta pessoas para instituírem leis em favor dos seus, para instituírem leis em favor do pobre, da viúva, do órfão. É isso. Então é necessário que tenham pessoas com condições, que tenham pessoas com autoridade, que tenham pessoas no alto também. Mas quais são as intenções do coração? Para quem que nós estamos trabalhando? As nossas intenções trabalham para o reino de Deus? Ou as nossas intenções trabalham apenas para a cultura desse mundo? Eu tenho que ser mais do que os outros, eu tenho que ter posses para então me sentir protegido. Não, a nossa dependência ela precisa estar no Senhor. E quando nós reafirmamos isso, e quando nós vamos andando, o Senhor pode entregar tesouros nas nossas mãos. E como nós vamos utilizar esses tesouros, nós estaremos então gerando tesouros também lá no céu, lá na eternidade, o nosso galardão. E aqui Jesus vai nos falar mais para frente que esses tesouros eles não enferrujam, esses tesouros eles não deixa só o meu microfone aqui. Esses tesouros eles não enferrujam, eles não estragam, eles não são destruídos. Eu estava olhando esses dias um documentário ali sobre Israel, sobre Jerusalém, lá antes da Babilônia, né? Então eles estavam ali com as terras todas, né, os ricos, usufruindo cada vez, recebendo mais, era uma terra próspera, comprando propriedades, vendendo propriedades, adquirindo bens, né, crescendo. Mas aí veio a guerra e Isaías nos fala, Isaías ou Ezequiel? Isaías, eu acho, nos fala que aqueles que eram príncipes ali no reino, agora já estão com a sua pele toda escurecida, já estão ali andando, revirando lixos na rua. Então, os bens dessa terra, eles não vão nos dar a certeza de uma vida plena até o último dia das nossas vidas. Mas o que nós temos a certeza da plenitude, da segurança é quando nós estamos com Cristo, independente da nossa situação financeira, independente dos bens, daquilo que nós temos ou não temos aqui nessa terra. Quando os nossos olhos estão no reino, na linha final, no alvo, conforme fala Paulo. Então, Jesus continua aqui. Mas Deus lhe disse, louco, você morrerá essa noite, então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. A nossa riqueza está no Deus, Rei dos Reis, soberano sobre todas as coisas. A nossa riqueza está nele, a nossa segurança está nele. E aí Jesus continua agora, ele vai falar um pouco sobre o dinheiro e os bens. 22. Então, voltando-se para seus discípulos, Jesus disse, por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir, pois a vida é mais que comida e o corpo é mais que roupa. Observem os corvos, eles não plantam nem colhem, nem guardam comida em celeiros, pois Deus os alimenta. E vocês valem muito mais que qualquer pássaro. Qual de vocês, por mais preocupados que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Aquilo que eu falei logo no início, esses tempos vi uma pregação onde a pessoa dizia que a ansiedade era um pecado. E olhando para essa palavra, ela faz todo o sentido, porque o que é ansiedade? É uma preocupação excessiva com aquilo que ainda não aconteceu. É uma preocupação excessiva com os momentos lá na frente. A depressão, ela vai ter uma preocupação excessiva com o passado, aquilo que passou, aquilo que fizeram, que não fizeram, que magoaram, que não magoaram. E a ansiedade é aquilo, o que vai acontecer? O medo, né? O que vai acontecer? Quando a gente anda agitado, quando a gente fala de forma rápida, quando a gente quer resolver tudo rápido.
E ninguém está livre disso. Eu não estive livre de uma depressão lá de trás. A ansiedade, eu também não estou livre, ninguém está livre. Ai, o que vai acontecer lá com essa situação, né? Que nem nós estamos agora para vir o neném da Rafa, o Martin. É uma ansiedade, mas a gente tem que estar sempre, é como se a gente estivesse sempre se puxando assim, não, peraí, o que a Bíblia fala a respeito disso? Eu devo descansar no Senhor. Eu entreguei, eu consagrei o Martin ali ao Senhor, né? O meu netinho que vai nascer. Tá ali nas mãos dele. Eu consagrei o meu financeiro aqui ao Senhor. Eu consagrei a minha vida aqui ao Senhor. E eu tenho que fazer então exercício de descanso. E é fácil? Não, não é fácil. É constante. É como se a gente tivesse que amarrar nos nossos pés ali algo e... Não, vamos lá, Andréia. Segura. Segura. E aqui Jesus continua falando, 26. E se não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? Ele estava falando aqui sobre acrescentar ao menos uma hora à sua vida. Para Jesus, acrescentar uma hora à nossa vida é como se estivesse fazendo uma coisa pequena, né? Pequena para ele que é Deus, né? E aí ele aqui nos fala, se não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? A paz, meu irmão. O que adianta se preocupar com as maiores? E aí ele continua aqui, no 27. Observem, como crescem os lírios, não trabalham nem fazem suas roupas. E, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? E aí Jesus, o que ele faz? Ele nos sacode, gente de pequena fé. E aí Jesus está sempre nos dizendo, olha, peçam e eu acrescento a vocês. E como que a nossa fé vai ser exercitada? Como que nós vamos exercitar a nossa fé? Como que nós vamos gerir a nossa fé? Com situações. O próprio Deus, ele vai treinando, ele vai nos treinando para que nós possamos exercitar a nossa fé através de situações, através de conflitos, através de N situações que nós vamos passando durante toda a nossa vida. Então, quando nós pedimos fé para o Senhor, Ele vai nos dar situações para passar por fé. Quando nós pedimos mansidão ao Senhor, Ele vai nos dar situações para que nós possamos exercitar esse ter mansidão. Quando nós pedimos para o Senhor domínio próprio, Ele vai nos dar situações para que nós possamos ter o domínio próprio. E Ele continua aqui. Não se inquietem com o que comer e o que beber. Não se preocupem com essas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo o mundo. Então, elas ocupam os pensamentos daqueles que não são do Senhor. Mas seu Pai já sabe do que vocês precisam. Busquem, acima de tudo, o reino de Deus e todas essas coisas lhes serão dadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Vendam seus bens e deem aos necessitados. Com isso, juntarão tesouros no céu, e as bolsas no céu não se desgastarão, nem se desfazem. Seu tesouro estará seguro, nenhum ladrão roubará e nenhuma traça o destruirá. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Jesus é o nosso tesouro. O reino de Deus é o nosso tesouro. O vender os seus bens e dar aos necessitados aqui. A igreja primitiva fez isso. A igreja primitiva, eles iam se juntando, iam ali entregando aos pés ali de Pedro, dos discípulos, vendiam os seus bens, vendiam as suas propriedades, né? No entanto, que tem aquela passagem de Ananias e Safira ali que venderam e entregaram ali somente metade do dinheiro, e depois o Pedro chama eles ali e diz, por que fizeram isso? Por que mentiram para o Espírito de Deus? Então, Ananias primeiro cai ali morto, e depois, 3 horas depois, chega ali a Safira, e Pedro faz a mesma pergunta, por que fizeram isso? Por que mentiram? A propriedade era de vocês, vocês poderiam fazer o que vocês bem quisessem, né? Aqui, de uma certa forma, Pedro está falando, olha, vocês tinham liberdade para fazer o que quisessem.
Para que manter essa cara? Daí vem aquela máscara de hipocrisia. Para que manter essa cara de santidade? Estavam ali, eles venderam, estavam ali vivendo entre os irmãos, e a palavra de Deus nos fala que a igreja primitiva vivia, se encontravam todos os dias, faziam todas as refeições juntos, estavam sempre no templo adorando ao Senhor, e as pessoas que estavam à sua volta, aqueles que não haviam aceitado Jesus ainda e que não entendiam o que era, né, o reino de Deus, o que eram as boas novas, olhavam, e cada dia iam sendo acrescentadas mais pessoas àquele grupo. Então Jesus aqui, e a igreja primitiva, na verdade, ela seguiu à risca aquilo que Jesus orientou. Dividam, se tem 2 capas, deem uma. Eu sou uma pessoa que eu ganho muita roupa, gente, muita roupa. E eu dou graças a Deus por isso. Eu ganho muita coisa, e roupa usada, roupa nova, e eu dou graças a Deus por isso. Então o Senhor, Ele não nos desampara, Ele está sempre cuidando dos mínimos detalhes. Mesmo quando nós chegamos na linha, assim, numa situação difícil que nós achamos, olha, vai estourar tudo, tá tudo quebrado, vai estourar tudo. No último segundo ali, às vezes o Senhor nos deixa para manter a nossa fé. No último segundo ali, o Senhor vem com a solução. O Senhor vem com a provisão. O Senhor vem com a mudança de contexto da situação, do caminho. Mas nós precisamos exercitar nossa fé. Nós precisamos ter fé para avançarmos. E eu vou finalizar dentro desse contexto, para que nós possamos trazer essa meditação para nós, para nossas vidas hoje. Aonde está o nosso tesouro? Onde está o nosso coração? Aonde está o nosso descanso? Nós estamos na caminhada dessa vida ansiosos, preocupados com o que nós vamos adquirir, com o que nós vamos ter, ou daquilo que nós temos, daquilo que nós não temos, ou nós estamos olhando para o reino, olhando para essa palavra e fazendo a nossa parte, que nós devemos fazer a nossa parte. Ninguém está falando aqui para deixar de estudar, ninguém está falando aqui para correr atrás, né, pro crescimento profissional, porque cada um de nós temos um propósito. Talvez a sua profissão te leve a estar dentro de um contexto, dentro de uma empresa, dentro de uma situação ali com pessoas que Jesus quer alcançar. Todos nós temos um propósito. Talvez uma profissão leve uma pessoa a ir lá, estar no meio, inserida no governo, para estar lá também aplicando aqui, apresentando os princípios do Senhor, para que o povo, né, para que pessoas possam usufruir daquilo que provém do céu, o alívio que provém do céu muitas vezes, um saneamento básico num local onde não tem água, não tem esgoto, as cestas básicas, alimento, onde uma mãe não tem alimento para dar para os seus filhos. Cada um de nós tem um propósito na presença do Senhor. Muitas vezes eu me vejo pensando, né, mas bem menos do que antes, o que eu estou fazendo aqui em Portugal? E Jesus é tão bom que Ele trouxe toda a minha família para cá, para que eu não pudesse voltar as costas e ir-me embora. Que tantas vezes eu já tive vontade de ir embora para o meu país. Então, não está muito bom no meu país, mas tudo bem. Então, Jesus, Ele vai nos ajudando também a cumprir o nosso propósito. Qual é o seu propósito? Para que você nasceu? O que Jesus colocou de habilidades e qualidades em você? Pense nisso, medite, pergunte em oração, e o Senhor, Ele vai respondendo. E Ele não nos deixa sem resposta. Hoje não ficou bom esse microfone. Eu vou orar então para nós finalizarmos. Senhor, eu te agradeço, meu Deus. Eu te agradeço, meu Deus. Eu te agradeço pela tua palavra, pelo teu amor. Eu te agradeço pelas tuas misericórdias. Eu te agradeço pela tua bondade. Eu te agradeço, Senhor, porque quando nós confiamos em Ti, nós não estamos sozinhos. Senhor, quando nós confiamos em Ti, Senhor, o Senhor não nos deixa desamparados. O Senhor vem com a nossa provisão.
O Senhor vem com alimento, com a roupa, Senhor. O Senhor vem, Senhor, com a ajuda. O Senhor vem com a cura. O Senhor vem com a transformação nos nossos corações, nas nossas mentes. O Senhor nos diz para que nós não sejamos ansiosos, mas que nós possamos derramar os nossos pedidos aos teus pés, Senhor, e acreditar, crer que tu estás cuidando de todos os detalhes. Da mesma forma, nós te pedimos hoje, nesse dia, Senhor, se conosco, nos ajuda a entendermos qual é o nosso propósito na tua presença, Senhor. O propósito individual, nós temos um propósito coletivo, mas um propósito individual. Por que eu nasci, Senhor? Quais são as qualidades que eu tenho em que eu preciso potencializá-las em ti, para que tudo aquilo que tu tens escrito ao meu respeito possa ser cumprido. E lá no último dia, quando tu me receberes, tu me digas: entra, serva fiel, serva amada, entra para o teu descanso. Senhor, nós aguardamos por esse dia, mas enquanto isso nós vivemos aqui nessa terra e necessitamos, Senhor, da tua força. Nos ajuda, Senhor, a termos força necessária e suficiente, Senhor, para ultrapassarmos os obstáculos desse dia contigo, Senhor. Eu te agradeço e entrego esse dia nas tuas mãos. Sê conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, até amanhã então, se Deus quiser. E hoje é o dia mais importante, que nós estejamos firmes hoje. E o Senhor já está ali organizando tudo que nós necessitamos, o nosso alimento, as nossas roupas, os nossos relacionamentos. Ele está ali firmando os nossos passos para que nós possamos cumprir aquilo que Ele tem para nós. Certo? Um beijinho, até amanhã. Beijo, até amanhã, se Deus quiser.